Pessoal, bom dia. Na nossa aula da disciplina de estrutura de dados 1, hoje, a gente vai tratar sobre o conteúdo que a gente dá sequência aí. A gente vem trabalhando com listas, então a gente viu aí tipos de listas, né? Pilha, fila. E na nossa última aula assíncrona, que foi da sexta-feira, né? A gente começou a ver uma introdução aí sobre dequis. Então a gente viu o que é uma lista duplamente encadeada, o que ela permite a gente fazer, né? E como ela é implementada em C. Então a gente vai dar uma repassada desse conteúdo e a gente vai ver lá em C Sharp como que a gente consegue implementar isso. Só antes da gente dar sequência aqui, né? Na semana passada, a gente teve a definição dentro da nossa aula síncrona, da semana 10, a gente teve a definição do nosso trabalho prático, que foi o trabalho prático do labirinto, utilizando pilha. Então, foi o último trabalho dessa primeira parte, né, de pilha e fio. Então é importante, quem não pegou para fazer ainda, quem não baixou, que acesse para poder começar a desenvolver. E na nossa aula assíncrona da semana passada, como eu disse, a gente começou a trabalhar aqui com o nosso conteúdo de lista duplamente encadeada. Então tem um link aqui ó, do nosso simulador que a gente vai utilizar ele para poder fazer uma revisão do que é. Então aqui também tem uma ilustração aqui de uma parte, de um trecho do livro da Ana Fernanda Ascencio que também mostra para a gente o que é uma estrutura duplamente encadeada. Então, basicamente, quando a gente pensa nessa estrutura que ela é duplamente encadeada aqui, lá o nosso elemento básico, que é o nosso nó, ao invés dele ter simplesmente um ponteiro que vai ligando ao próximo, a gente passa a ter agora uma estrutura onde a gente tem uma área para poder armazenar o nosso dado e a gente vai ter um ponteiro para o anterior e um ponteiro para o próximo. Então, a gente tem uma estrutura, por isso que a gente fala que ele é duplamente encadeado. Então, a gente vai poder realizar a inserção, tanto no início, a gente consegue realizar a inserção no fim, e a gente consegue percorrer essa estrutura do início para o fim e do fim para o início. Então, essa tem uma grande celeridade. Então, pensa que eu tenho uma estrutura, estou mantendo esses dados ordenados, e eu quero mostrar ele em ordem ascendente, é só pegar do início para o fim. Eu quero mostrar ele em ordem descendente, é só lá no fim e vem mostrando até o início. Então, a gente consegue fazer esse percurso das duas maneiras. E aqui na área do anterior, do próximo, a gente armazena um endereço de memória. Então, a gente já tinha lá a nossa estrutura, lá, a gente utilizou como base no conteúdo que vocês viram na aula passada, aquele código que a gente já tinha da nossa fila encadeada. Então, lá no conteúdo da nossa fila encadeada, o que a gente fez lá? Então, a gente tinha lá o nosso nó, e o nosso nó, antes eu tinha só o lugar para armazenar o dado e o ponteiro para o próximo. Agora, o que a gente passa a ter também? O ponteiro para o anterior. E nessa estrutura duplamente encadeada, que é a nossa dequis, que é Double Ended Queue, então uma fila com duplo fim, né? Ela é duplamente encadeada aí. A gente vai conseguir realizar a política de acesso dela, é que a gente possa realizar inserções tanto no início quanto no fim. Então, se a gente visualizar aqui, lá no nosso visualizador, que é no visual, a gente tem aqui a nossa estrutura dequis e a gente tem o marcador do início e do fim. Então, reparem que a gente consegue sair do início e ir para o fim e do fim ir para o início. E na hora de dar um enqueue e de adicionar aqui, ó, a gente vai, eu tenho um valor aqui, por exemplo, 57, eu posso inserir ele no início, se eu quiser. Olha lá, inseriu, faço todo um encadeamento aqui. E na hora de inserir aqui também, a gente pode inserir no fim, por exemplo, 54 aqui. Então, a gente tem esse encadeamento. Então, a gente pode realizar inserções tanto do início quanto no fim. E na hora de remover a mesma coisa. A gente pode remover do início. Então, se eu remover do início aqui do front, é o 57. A gente removeu. E se a gente remover do fim aqui, a gente vai remover o 54. Então, a gente pode realizar remoções tanto do início quanto do fim, e a gente pode realizar inserções quanto no início quanto no fim. Ah, mas aonde que eu vou utilizar isso? Então, como vocês viram lá na aula síncrona lá, esse tipo de estrutura, ela é valiosa quando a gente está trabalhando com alguns algoritmos que, dependendo daquela informação que eu estou recebendo ali, eu tenho que dar uma certa prioridade para ela ou não, para aquele dado ali. Então, pensa que eu estou com um conjunto de processos e eu tenho um processo que ele é crítico do sistema, então eu vou inserir ele mais no começo da fila ali, dentro de um conjunto de filas. Ah, eu tenho esse processo que ele não é tão importante dentro dessa categoria, então ele vai para o fim da fila. Então, dependendo da importância dos meus processos, eu vou inserindo ele no começo ou no fim.
E eu consigo fazer um percurso para poder visualizar tudo que eu tenho, tanto partindo do início para o fim, quanto do fim para o início. Então, a gente está indo aqui, a gente está saindo de estruturas mais restritas até estruturas mais genéricas. Tudo isso que a gente está vendo aqui são estruturas implementadas baseadas em listas, né? Então, tudo isso que a gente viu aqui, ó, são tipos de listas. Então, a gente está trabalhando aqui com alguns tipos de listas. Então, a gente já viu aí, né, ilhas, que a gente tem a nossa política de acesso, que as inserções são realizadas só numa única extremidade, né? Então, a gente insere no topo e remove no topo. O último que entrou é o primeiro que vai sair, né? Last in, first out. A gente viu aí as nossas filas, que aí é a estrutura onde toda inserção é realizada em uma extremidade e remoções na outra extremidade. Então, sempre a gente vai inserir no fim e a gente vai remover do início da nossa estrutura. E aí, dentro de filas aqui, a gente viu variação, né? Que a nossa fila, ela pode ser circular. E aqui, quando a gente fala em dequi, a gente pode, é uma outra estrutura, né? Ou a gente pode pensar numa variação de fila aí, que é uma double-ended queuing, que é uma estrutura onde a gente pode inserir e remover em todas as extremidades. Até que, por último, aqui a gente vai ver aí, já na próxima aula, trabalhar com listas genéricas. Então eu posso inserir e remover em qualquer ponto, e o que eu posso utilizar, onde que eu vou aplicar também essas estruturas. Então, isso é bem interessante. Então, a gente vem trabalhando com diferentes estruturas e essas estruturas são baseadas em listas. Então, deu para entender o conceito da dequi, né? Então, vou só dar uma repassada lá no código, né? Então, a gente teve que adicionar o nosso anterior. Na hora de inserir, a gente tem que criar duas funções, né? A gente já tinha lá, quando a gente pensa na fila, inserir no fim. E a gente teve que criar também uma função de inserir no início. Qual que é a diferença? Só a organização dos ponteiros, né? Porque quando eu vou inserir no fim, vou fazer com que o último elemento aponte para esse novo, e esse novo anterior dele tem que apontar para esse último. Quando eu vou colocar no começo, o anterior dele tem que apontar para nulo, que ele não tem nada, e o próximo tem que apontar para quem era o início. E o anterior do início tem que apontar para esse novo. Então, o que muda de inserir no fim ou no início, como vocês viram, é o encadeamento. Então, na hora de encadear, ao invés de a gente ter só o próximo ali para encadear, né, a gente tem o anterior e o próximo. Então, a gente tem que passar a preocupar com isso. E na hora de remover a mesma coisa, né? A gente teve lá o dequeue início e o dequeue fim aqui. Então, a gente pode inserir no início quanto inserir no fim. E aqui tem as funções já, eu coloquei para a gente poder ver. Até coloquei para poder mostrar o endereço aqui como exemplo. Deixa eu executar aqui só para a gente poder visualizar ele funcionando. Então, dentro da nossa estrutura, a gente consegue inserir, ó, se eu colocar, inserir no início aqui, ó, quando eu estou realizando as inserções aqui ele quebrou, cadê? Aqui não, desculpa, aqui eu estou inserindo o fim. Aqui eu tenho o endereço do início, o endereço do fim. Então, lembrando aqui que a gente está mostrando o endereço de memória. Então, aqui o 10 é o valor que é armazenado, o endereço de memória desse nó aqui é o 7B13E0, que é o início aqui. O próximo dele é o endereço do 2. O anterior dele é o endereço do 10. E o anterior do 10 é 0, que é nulo. O próximo aqui do 2 é nulo. Então, a gente consegue caminhar aqui. Eu tenho o endereço do próximo, o endereço do anterior e o endereço do próprio nó aqui. A gente pode inserir no início aqui, então se eu colocar o 2 aqui. Opa, não, coloquei o dequeue aqui. Deixa eu inserir no início aqui o 5. Se eu inserir no início aqui, olha lá, o 33 foi inserido antes do 2. Se eu inserir no início de novo, 99, foi inserido antes do 2. Então, o endereço de memória do início é aqui, ó, 1420, 7B1420, que é o endereço de memória do 99. O próximo dele é o endereço de memória do 33. O anterior do 33 é o endereço de memória do 99. Então, a gente consegue ver que todo encadeamento, ele está se dando através do endereçamento de memória, do endereço de memória. Então, a gente consegue inserir no início, do fim, até tinha colocado esse enqueue set aqui em game, que é um enqueue infinito, né? Coloquei enquanto gerando valor aleatório inserindo. A gente já fez isso lá na outra estrutura. Quando a gente começa, dá um
em que o infinito aí a gente vê a memória do computador acabar num instantinho. Beleza? Em relação ao código aqui, a teoria do que é o DQI, ficou claro? Tem alguma dúvida? Que aí a gente vai lá para o C Sharp, lá para poder trabalhar agora. Deu para entender? Marcelo, William, beleza? Joia. Então, o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Lá no ambiente, que dentro do nosso ambiente, a gente tem aqui no material da nossa aula síncrona aqui, eu tenho esse aqui, ó, esse arquivo zip aqui que está modelo alunos aula. Ele é só um modelinho, é baseado naquele trabalhinho que a gente fez da nossa fila em C Sharp, lá do sisteminha de atendimento, e a ideia é a gente dar uma generalizada lá para que a gente consiga realizar inserções tanto do início quanto no fim. Então, aí a gente só vai mudar a estrutura, né? Ao invés de a gente ter uma queue lá, a gente vai trabalhar com uma lista encadeada, com uma linked list, e essa linked list, ela é duplamente encadeada. Então, ela já está lá em C Sharp, já está implementada, e a gente só vai ter o trabalho de utilizar ela. Então, isso vai ser o nosso objetivo aí. Então, baixem esse arquivo aqui, descompactem, abram ele aí. Eu já vou abrir aqui ele dentro da minha máquina, para a gente poder acompanhar e a gente poder desenvolver juntos aqui. Podem abrir ele com o Visual Studio aí. Se der certo de abrir aí, vocês já podem falar aí para a gente poder acompanhar. No caso aqui, ó, quando vocês abrirem o projetinho, só vou mostrando aqui que não tem nada nele e é aquele que a gente já tinha visto anteriormente, ó. Lá dentro do nosso form, eu coloquei dois botões, um para poder atender no início, outro no fim, só para poder ilustrar, né? Ou seja, remover no início e no fim, e outro para poder adicionar no início e adicionar no fim. Ficou aqui, eu só coloquei a DD in, a DD last, só para a gente poder separar. A gente continua tendo lá aquela classe pessoa, então a ideia é usar ela. A gente vai adicionar uma pessoa e a gente tem aqui um list só, né? Naquele outro lá a gente é trabalhado com prioridades. Aí a ideia aqui é que a gente consiga adicionar a pessoa aqui, a gente vai conseguir adicionar no início, adicionar no fim, e atender quem está no início ou atender quem está no fim aí. Então a gente vai ter uma DQI implementada aqui a partir desse conceito. Joia? Conseguiram abrir aí? Em termos de código aqui, a gente não tem nada ainda de. Só tá, eu deixei só o salvar, o carregar. Ó, vou dar dois cliques em qualquer botão aqui, só para a gente poder ver que não tem nada aqui no começo, né? Então, se pegar aqui, ó, já tem uma DD Last aqui, não tem nada. O remover também não tem nada aqui no fim. O salvar aqui, que é um botãozinho que eu tinha colocado aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá salvando, tá chamando a funçãozinha salvar, que é aquela que a gente já tinha feito também, né? Só para na hora que a gente cadastrar algum que a gente não precisar ficar voltando. A gente não vai fazer trabalho prático de dequik, que a gente está com aberto já, o outro da fila, né? Então a gente vai dar sequência e depois a gente vai ter um outro trabalho prático aí para poder desenvolver, que vai ser do próximo tópico nosso, que vai ser hash. A gente tem os nossos botões tá sem nada aqui, o limpa, o mostra que ele está dando esse errinho aqui, que ainda a gente não criou nossa dequi, a gente vai criar lá em cima. E aí o carregar e o salvar. Então aqui a gente vai dentro aqui da nossa classe como um todo aqui, ó. Tá visível aí? Então aqui a gente tem nosso método que é o construtor, aqui fora a gente vai criar uma variável global, que vai ser a nossa dequi, né? Então ela vai ser de um tipo aí que é a nossa linked list. Linked list. Então, linked list é a nossa lista encadeada. Essa lista encadeada nossa, ela vai ser de pessoa, que é aquela classe que a gente já tinha e a gente vai utilizar ela. E a gente vai dar um nome aí, então vamos chamar de dequi, né? Que a gente vai implementar uma dequi. Igual a new
linked list pessoa, para a gente poder instanciar ela, né? Fazer o construtor dela. Então, com isso aqui, ó, a gente já criou uma lista encadeada. E o legal é que quando a gente cria aqui, então, todas essas funções de inserir, remover, buscar, verificar quantos elementos que tem, pegar o do início, pegar o do fim, tudo isso já está pronto. Então, isso facilita demais a nossa vida, né? Do que a gente ter que ficar implementando tudo do zero. Então, a gente vê lá em C, né, para poder entender como isso é construído, entender que tem os nós, que tem os endereçamentos de memória, como as coisas acontecem, que a gente tem que alocar o espaço, depois eu tenho que limpar essa área de memória, a gente consegue enxergar essa parte de endereçamento real. Aqui, para a gente, é como um passo de mágica, né? A gente está um programador utilizando um recurso, mas o que está acontecendo por trás ali já está pronto. Beleza, então primeiro vamos lá, a gente já tem aqui, né, alguns os botões prontos, então adicionar no início aqui a gente vai, basicamente, aquilo que a gente já tinha feito antes, né, a gente vai receber dados de uma pessoa, né, então quando a gente dá 2 cliques aí para poder adicionar, o que que a gente vai querer fazer? A gente vai criar uma pessoa, né, pessoa P igual a new pessoa, e aí a gente vai colocar os atributos, né, P ponto nome vai ser igual aqui, ó, txt nome ponto text, t ponto rg vai ser igual a txt rg ponto text. Aí dá o erro, né? Porque o rg é inteiro e aqui vem como texto, né? Lá do text box. A gente tem que converter aqui. E t ponto, eita, colocando o, t ponto idade. É igual, já vamos converter aqui, né? Que a gente já sabe que vai dar erro. Int 32, txt, idade.text. Isso aqui a gente já tinha pronto, né? Então, a gente só refez rapidinho aqui, ó. Quem está acompanhando aí. E agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho que pegar essa pessoa e aí a gente vai ter o inserir. A gente vai inserir no início e a gente vai inserir no fim, né? Então, aqui nesse caso aqui é o nosso inserir no início, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar essa pessoa aqui, né, esse P que a gente acabou de instanciar e atribuir os valores para ele, a gente vai colocar lá dentro da nossa estrutura, que é o nosso dequee. Dequee, ponto, aí a gente tem uma função aqui, ó, tá vendo? Ó? Add last e add first, ou seja, adicionar no início e adicionar no fim. E o legal ainda aqui, que depois a gente vai usar essa estrutura para implementar uma lista genérica também, que é o que ela é, né? Nesse caso, a gente está restringindo ela para adicionar no início e no fim. Mas a gente consegue adicionar em qualquer ponto, de maneira genérica, né? Então, a gente vai adicionar no fim aqui. Opa, esse é do início, né? First. A gente vai adicionar essa pessoa aqui. Esse botão do início. Então, a gente adiciona e aí depois a gente vamos limpar nossa caixa de texto, né? E vamos chamar o mostra. O que o mostra faz? Pega tudo que está dentro da dequee e vai mostrar dentro do list. Cadê, ó? É aquilo que a gente já tinha feito, né? Aquele list, eu chamei de list pessoas. Estou limpando ele para cada pessoa que tiver dentro da dequee. Ah, por que você colocou essa aqui? Tanto faz. Já estava o S aqui antes que eu deixei, mas aqui pessoa, P, pessoa, qualquer coisa. Aqui é só uma variável, né? Então, para cada pessoa que tiver dentro da dequee, eu vou mostrar o nome e a idade dela. Joia? Então, aqui o mostra já vai fazer isso. Aqui a gente fez o adicionar no início. O adicionar no fim é a mesma coisa, né? Então, eu posso simplesmente copiar, colar aqui e o que a gente vai ter de diferença aqui vai ser, ao invés de adicionar no início, vai ser adicionar no fim. A gente poderia até melhorar aí na hora de clicar no botão e a gente deixar o mesmo método e fazer um if, né? A gente chama o método e de acordo com a passagem de parâmetro aí eu faço só um if para não precisar ficar replicando o código. Mas aqui é pouca coisa, a gente vai fazer direto. Então, adicionar no fim é a mesma coisa, só que ao invés de eu dar um add no início, eu vou dar um add no fim. Então, aqui, ó. Então, muda aí, pouca coisa. Então, aqui ó, a gente já vai conseguir ver
ele adicionando no início e no fim, ó, dentro da nossa estrutura. Ó, vou colocar o nome aí, ó. 22. Eu coloquei, adicionei. O primeiro que eu adicionei, tanto faz, né? Vai ser no início e fim. Agora que a gente vai começar a ver aí, ó. Então, vou colocar o I, RG. Ó, se eu adicionar no início, ele vai ficar antes, ó. Matheus. Agora, se eu colocar no fim, delete, ele vai para o fim. Se eu colocar no início, ele vai para o início. Então, a gente tem uma estrutura agora onde a gente consegue definir se a gente vai adicionar no início ou adicionar no fim. E o legal aqui, como eu falei, a gente consegue fazer esses percursos, né? Tanto do início do fim, quanto do fim para o início. Então, a gente passa a ter uma estrutura mais genérica. E isso a gente tem implementado também em outras linguagens de programação. Agora falta a gente dar o nosso atender aqui, né? Que é que quando eu der atender, eu posso tirar do início ou a gente pode tirar do fim. No caso, que é o nosso remover, né? Só aproveitei a estrutura. Deu certo aí de fazer? Kleber? William? Deu? Beleza. E agora, vindo aqui pro atender aqui, ó. O que a gente tem de diferente? Eu coloquei aqui como material aqui, ó, tá a definição do linked list em C Sharp, ó. Isso aqui é importante. Quando você vai trabalhar com alguma classe ou com alguma ferramenta, você dá uma olhada na documentação ou material de referência. Por mais que a gente vê que tem uns métodos ali, que os nomes deles são intuitivos, talvez não fica bem claro o que, que ele faz. E aí, qual que é o normal que a gente é acostumado? Né? Quando a gente faz o enqueue, a gente passa o valor, ele vai adicionar. Quando a gente faz o dequeue, ele retorna o valor removido. Essa é a definição lá da queue, da fila. E da pilha também ele faz a mesma coisa, ele devolve para a gente. Agora, aqui dentro do linked list, aqui, ó, cadê os métodos dele aqui? Métodos. Aqui dentro dos métodos dele, a gente adiciona. Aí tem um remove first e um remove last. Beleza, é isso que a gente precisa, remover do início e do fim. Deixa eu pegar o remove first aqui só para a gente poder ver, ó. A gente vê que o remove first, ele é void. O que, que isso quer dizer? O método void, uma função, ela não vai retornar nada para a gente, ela só executa. Aí você fala, nossa, mas eu quero saber quem que está sendo removido. Então, o que, que você tem que fazer primeiro? Você tem que dar um get em quem está no começo, ou seja, acessar ele, pegar esse valor, guardar, para depois dar o remove, para você poder mostrar. Então, tem que tomar cuidado com a implementação. Assim, se a gente fosse seguir a mesma lógica lá da pilha e da fila, aqui em C Sharp mesmo, ele teria que retornar para a gente o elemento removido. Mas aqui ele só remove o nó e o método ele é void. Então, olha lá, ele não retorna nada para a gente. Então, o que, que a gente vai fazer, então? Aí, em métodos aqui, ó, a gente tem, na verdade, não é nem métodos, não, acho que são em propriedades. Aqui, ó, em propriedades aqui, ó. A gente tem um first e o last, tá vendo? A gente tem um count, que vai ser importante, que antes de remover eu tenho que verificar se eu tenho elementos, né? E aí eu tenho um first e last. Então, quando eu venho aqui em um first, ó, ele obtém o primeiro nó da minha lista encadeada. E o last eu obtenho o último nó da lista encadeada. Então, o que, que eu faço? Eu quero remover o primeiro. Então, eu vou lá, eu pego o valor que está no começo aqui, guardo ele, removo e depois mostro. Então, é exatamente isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Então, quando eu estou aqui, ó, atender no início aqui, ó, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, antes de remover, eu tenho que verificar se eu tenho elementos, né? Então, se daqui, ponto count for maior que zero. Então, se eu tiver elementos aqui para poder remover, aí sim, aí eu vou distanciar a minha pessoa, né? Pessoa P igual a new pessoa. E tem instanciado antes, mas aí eu só vou instanciar se realmente for dar certo de remover. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa pessoa aqui, que a gente está pegando, ela vai receber o minha dequee.first. Ou seja, eu vou pegar quem está no começo aqui. Então, isso aqui é importante. Mas por que, que eu estou fazendo isso? O first aqui, ele só
retorna sem remover. Quem vai remover realmente aqui, ó, vai ser o nosso método, dequee.remove first. Então, aqui, ó, quando eu chamo esse método aqui, o remove first, ele só remove. Ele remove sem retornar nada, ó. Remove sem retornar. Aqui, ó, eu estou pegando o elemento sem remover. Na verdade, a gente está usando dois passos aqui para fazer aquilo que a gente fez lá dentro da nossa fila e pilha. Então, eu estou pegando o elemento que está no começo aqui, sem remover, só estou guardando ele dentro desse P. Agora, eu estou realmente removendo, e aí quem faz todo esse trabalho de remoção já está lá no método, então lembra aquilo lá, que está limpando a área de memória, etc. Então, que ele que já está fazendo isso. E a gente vai mostrar esse cara aqui que a gente removeu, né? LBL próximo, ponto teste, é igual a P ponto nome. Então, esse P aqui, que é o cara que estava no começo, ó, eu guardei ele, removi, e agora eu peguei ele aqui e estou mostrando ele. E aí a gente chama o nosso mostra lá, que é só para poder atualizar a nossa listinha. Uma vez que a gente removeu, né? Então a gente mostra a nossa lista atualizada. Então a gente só tem esse passo diferente. A gente está verificando se tem alguma coisa e aí sim a gente consegue realmente remover a nossa estrutura. Dar uma organizada nela, né? Então vamos dar uma olhada aqui se funciona. Eu devia ter salvo aquela hora, né? Clicar no botão salvar aqui, até eu vou cadastrar a galera aqui de novo. Adicionar no início. Adicionar no início. A gente já tem uma galera, eu vou até salvar aqui, ó, antes de remover. Ó. Beleza? Cliquei em salvar, que aí depois, na hora que abrir, a gente já carrega isso aqui, ó. Então, no caso que a gente consegue adicionar no início do fim, se eu atender aqui, ó, atender no início, no caso, vai atender o Kleber, né? Ó, Kleber, Pedro, Matheus, William. Beleza, tá atendendo, ó. Clica aqui para atender, não tem mais nada, né? Beleza. A gente poderia mandar uma message box aqui para falar que não tem mais nada, mas tranquilo, né? E agora é só a gente copiar esse código aqui também, né? Aí a gente só vai mudar. Como eu falei, a gente poderia criar uma função remove e passar um parâmetro para ela, se o parâmetro for 0 ou 1, e aí a gente faria só um if, para poder se vai chamar no início ou no fim, para poder reaproveitar o código, né? E atender no fim aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aí ao invés de ser início aqui, a gente tem a nosso método aqui, ó, a gente vai só achar o último elemento. E o remove aqui, a gente vai dar o nosso remove last. Então, só isso que mudou, né? Ao invés da gente adicionar, deixa eu colocar aqui esse do fim aqui, ó, que é a mesma coisa do início, e aí dá para a galera ir seguindo aí. Então, a gente vai conseguir inserir no início e inserir no fim, remover no início e remover no fim. Então, a gente consegue trabalhar com esse processo de inserção e remoção nas duas extremidades da nossa estrutura, tanto do início quanto no fim. Ó, então, voltando aqui. Agora a gente já tem gente cadastrada, né? Então, dessa vez a gente foi mais esperto, salvou antes que ficar digitando tudo. Vamos aproveitar que tempo que dá para a gente cadastrar mais alguém. Cadastrar Maria, 444, tá 19. Adicionar no fim aqui, salvar aqui. Então, na hora de atender aqui, ó, eu consigo atender no início, o Kleber. Consigo remover, né? Chamar aqui o atendimento no fim. Vai vir a Maria, ó. No fim, o William. No início, o Pedro. E agora, no início ou no fim, tanto faz, que eu só tenho um único elemento aqui, né? Atender no fim, Matheus, e tanto faz. Beleza. Então, agora a gente tem uma estrutura onde a gente consegue inserir e remover nas duas extremidades. Essa é a nossa dequee. Essa estrutura, a vantagem dela, como eu falei, então, ela é duplamente encadeada. Quando a gente fala, é uma questão que cai muito em concurso, vai cair na prova também. Então, a gente tem as nossas estruturas que a gente chama de simplesmente encadeada, é quando dentro dessa nossa estrutura aqui, ó, a gente só tem uma área para poder guardar o endereçamento de memória. Então, a gente vai ter uma área aqui onde a gente vai ter o dado e aqui a gente vai ter o endereço de memória.
Já quando a gente fala numa estrutura que ela é duplamente encadeada, a gente vai ter duas áreas para poder guardar endereçamento de memória. Então, a gente vai ter uma área aqui para poder guardar o dado, uma área aqui para poder guardar o endereço do anterior, e uma área aqui para poder guardar o endereço do próximo. Então, a diferença que a gente tem de uma estrutura simplesmente encadeada para uma estrutura duplamente encadeada é essa. Simplesmente encadeada, eu só tenho uma área de endereçamento de memória, ou seja, eu estou encadeando só para um lado. Ou seja, tem a área do dado e eu estou encadeando só para um lado. Uma estrutura duplamente encadeada, eu tenho um endereçamento de memória que eu consigo percorrer para os dois lados. Então, ela é duplamente encadeada. Então, eu consigo partir do início, indo para o fim, e do fim para o início. Então, a gente tem essa vantagem aí na hora de estruturar. Ah, qual que é a desvantagem? Tem um espaço a mais aqui que eu estou ocupando. Ou seja, mas isso vale a pena dependendo da aplicação que eu vou fazer. Então, se a minha aplicação necessita disso, eu preciso percorrer nas duas extremidades, eu preciso fazer inserção e remoção nas duas extremidades, uma estrutura duplamente encadeada ela é recomendada. No que ela é implementada, como eu falei aqui, por exemplo, aqui em C Sharp, em estruturas, quando a gente vem aqui, ó, a gente está implementando uma linked list. A gente não está perguntando aqui se ela é ou se ela não é. Mas olha aqui, ó, que legal, que na descrição que aparece aqui, tá vendo? Collection, ó, representa a double linked list. Então, quando a gente vê esse double, quando a gente fala uma lista dupla aqui, né, double linked list, quer dizer que ela é uma lista duplamente encadeada. Então, essa implementação, ela já é duplamente encadeada por padrão. A gente não define aqui se ela vai ser ou se ela não vai ser. Então, toda lista encadeada aqui, ela vai ser duplamente. Quando a gente cria um list aqui, aí ele é baseado numa estrutura estática, ele é baseado num vetor, ele aloca aí todo um espaço de memória, um limite superior para que você consiga utilizar. A vantagem de utilizar implementação baseadas em vetores, num list ali, que a gente consegue utilizar uns métodos de ordenação de dados mais eficientes e diretos. E em linked list aqui a gente vai enxergar isso depois que a gente tem uma certa limitação. Mas, em termos, quando eu preciso fazer o meu programa crescer muito, ou seja, eu tenho muitos dados para poder ser manipulados, que eu vou inserindo sempre, trabalhar com uma estrutura duplamente encadeada, ela permite com que a minha aplicação ela cresça sob demanda, e não precise alocar um espaço superior de memória. Então, essa é a diferença entre uma lista simplesmente encadeada para uma lista duplamente encadeada, é importante entender. Então, o que a gente fez é o quê? A gente está trabalhando com diferentes tipos de listas, né? Então, a gente já viu pilhas, já viu variações de fila aí, fila circular, implementando estático, dinâmico. Agora, a gente viu a nossa dequi, que é a nossa lista duplamente encadeada, onde a gente pode inserir e remover nas duas extremidades, e ela é implementada em cima de uma lista encadeada, uma lista duplamente encadeada, ou seja, aonde eu tenho o meu dado, tem um ponteiro para o anterior e um ponteiro para o próximo. E como a gente viu aqui em C Sharp também, em Java, em outras linguagens, isso já está implementado e a gente consegue funcionar de uma maneira bem simples. Pessoal, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? William? Clever? Beleza, pessoal. Joia. Então, o objetivo, para quem não fez o trabalho ainda do labirinto, peguem para poder desenvolver. Na sexta-feira, a gente não deve gravar a nossa aula juntos, porque vai ter uma competição de Arduino que o pessoal do MED está trabalhando e eu estou responsável, e vai ser na sexta de manhã. Mas eu vou deixar a nossa aula síncrona já organizada, como eu fiz na semana passada, e na segunda-feira a gente continua trabalhando de forma normal, de forma síncrona na outra semana também. Qualquer tipo de dúvida que tiver, é só chamar lá no ambiente. Beleza, pessoal?